Então, esta crise é a crise mais grave que eu conheci na minha já longa vida, né, de forma que é realmente um negócio muito sério. É uma crise sanitária, é uma crise de saúde. Milhares e milhares de pessoas, se não milhões, vão morrer devido a ela. E é uma crise econômica, porque nós estamos tendo já a paralisação das empresas, o fechamento das lojas, e isso, então, está provocando um choque de oferta e uma grande crise de desemprego que vai levar à recessão. E existe esse debate entre aqueles que querem fazer o fechamento e aqueles que querem abrir. Mas os que querem abrir são irresponsáveis. Eu acho que essa alternativa não existe, né? Todas as informações que a gente tem é de que realmente nós temos sempre que fechar no começo, né? E depois, e com isso, obter duas coisas. Uma é que o sistema de leitos e o sistema de unidades intensivas nos hospitais dê conta dos problemas. Quer dizer, se você deixa a coisa solta, você sobrecarrega o sistema de saúde e aí um monte de gente fica sem nenhum tratamento. E a segunda objetivo é que você consegue, digamos, o alongamento do processo de difusão do vírus, porque, em princípio, esse vírus tem que passar para todos, antes de acabar, ou para quase todos. Mas esse processo pode demorar menos ou mais tempo, dependendo de você fazer isolamentos ou não. Ora, demorando mais tempo, você pode, né, desenvolver uma vacina ou desenvolver um remédio, e então a vacina impede a difusão, isso realmente, e o remédio torna o vírus muito menos perigoso. Portanto, não há dúvida nenhuma que é preciso fazer um sistema de aberturas e fechamentos. Agora, diante disso, quer dizer, nós aqui que somos... O nosso curso é um curso de administração pública e governo. A administração pública, tem gente que pensa que é sinônimo de gestão pública, mas não é não. Pode também ser, mas a gestão pública, antes de mais nada, é o aparelho do Estado. La fonction publique, né, como diz o francês, ou la fonction pública, como dizem os espanhóis. Em português é a administração pública, é o aparelho do Estado. Quer dizer, o Estado é o sistema constitucional legal, é a lei e é a organização. E nós estamos vendo que quando acontece uma crise dessas, como é fundamental o Estado, como é fundamental que ele haja com eficiência, efetividade, né? Contar com o mercado para resolver problemas desses é absolutamente ridículo. Bom, agora, o que ele tem que fazer? O Estado vai ter que gastar muito dinheiro. E quanto mais o Estado gastar de dinheiro, menor será a crise do ponto de vista econômico. Custa mais caro, digamos, em termos de despesa pública, mas você diminui a quebra das empresas, você diminui, quer dizer, o desemprego, você diminui a morte por fome de muita gente, de forma que essas medidas têm um retorno muito grande. Agora, aí surge o problema do financiamento, e eu vou discutir essa questão. Quer dizer, eu vou dar um de economista agora, não é? Porque nós temos que continuar discutindo. Nós sabemos que essa pandemia é profundamente injusta, ela atinge muito mais os pobres do que os ricos, ela atinge muito mais as minorias, especialmente fora da África subsaariana, das minorias negras do que nos brancos, enfim, é uma coisa terrível. Mas o fato concreto é que nós, quando chegar ao final do processo, vamos descobrir que alguns países enfrentaram melhor do que outros essa grande crise. E como é que eu vou medir isso? No número de mortes, quantas pessoas morreram per capita, dada a população do país, e segundo, quanto isso custou em termos de GDP.
As duas coisas não são combinadas, não são comparáveis, impossível. Claro que os economistas atribuem valor em termos de dólares ou reais à vida das pessoas, e aí podem comparar, mas isso é um utilitarismo muito relativo. O fato é que você precisa gastar bastante dinheiro. E gastar bastante dinheiro, não é? O que significa? Significa, normalmente, aumento da dívida pública. O que você faz? Você gasta o dinheiro e vai tomar emprestado do setor privado. Quer dizer, o setor privado, então, compra títulos do Tesouro do país, e esses títulos, então, e o dinheiro que ele recebe, ele usa para financiar, seja os gastos na área de saúde, os gastos na área sanitária, seja os gastos, né, em proteger as empresas e o emprego. Então, ora, isso é muito caro. Isso é muito caro porque, quando você aumenta a dívida pública, você depois vai ter que pagá-la, né? E como dizia um economista liberal este fim de semana, essa crise vai ser muito grande, vai exigir gastos muito grandes do Estado, quer dizer, e, portanto, depois o que nós vamos ter que fazer é ajuste fiscal. E ajuste fiscal por muitos anos. Mas esse é mais um custo. Além do custo imediato, você então vai ter um custo por muitos anos de dívida pública. Agora, existe uma alternativa a isso? Sim, existe. Quer dizer, há uma alternativa, é o Estado financiar monetariamente esses gastos. É o Estado fazer o que fez amplamente nesses últimos anos, os 6 países ricos, os países do leste, o Japão, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Suécia, a Suíça e a União Europeia, não, a União Europeia não, a zona do euro, o Banco Central da zona do euro, esses países todos emitiram moeda em grande quantidade no quadro do quantitative easing. Nós podemos fazer também isso. Há uma diferença, eles emitiram moeda não para pagar despesas adicionais, mas para aumentar a liquidez do sistema, aumentar a quantidade de dinheiro no sistema e, dessa forma, estimular as empresas a investir. E tiveram como consequência não prevista uma forte redução na dívida pública deles, dependendo do grau de quantitative easing. Eu fiz umas contas em relação a 2 países, o Japão, que foi o que fez mais, e os Estados Unidos. Quer dizer, o Japão, a redução da dívida deve ter sido de 77%. O Japão tem uma enorme dívida pública, em relação ao PIB, 266%, e baixou, né, em 77% isso. Nos Estados Unidos, a redução foi bem menor, porque o valor em relação ao PIB foi bem menor do quantitative easing, e a baixa foi de 12% aproximadamente. Agora, acontece o seguinte, esses números não estão nas contas públicas. O Japão continua apresentando a mesma dívida pública que apresentava antes dessa grande emissão de moeda que ele fez. E os Estados Unidos idem, e os demais países idem. Por que isso? Porque os economistas gostam de ficções. Eles vivem no mundo da Lua, ou vivem no mundo das abstrações e das matemáticas, e isso atinge os próprios contadores públicos, que então usam regras absurdas para entender que a dívida do Tesouro para o Banco Central é uma dívida pública. Ora, isso não faz sentido. Quer dizer, o Estado, quer dizer, é a grande organização que tem o Tesouro e tem o Banco Central. São 2 organizações dentro da organização maior, que é o aparelho do Estado, ou administração pública. De forma que, se um deve para o outro, tudo bem, o Estado, agora o Tesouro deve para o Banco Central. É assim. Mas não há nenhuma dívida em relação ao setor privado, não há dívida pública nenhuma. Agora, por que seria importante a gente isso aqui? Eu não estou interessado tanto em dívida pública. Eu já falei, bom, vai custar caro depois, vai custar caro depois. Mas não é só que vai custar caro depois, vai custar muito caro depois e vai estimular
os economistas no governo, embora digam que não vão economizar dinheiro para salvar vidas, o fato é que eles vão sim, sabendo que isso vai implicar em aumento da dívida pública, que eles não vão, que o Banco Central não vai fazer compra de títulos do Tesouro, né? Então eles vão gastar pouco. Isso é uma desgraça. Uma coisa interessante que eu descobri ontem, fazendo uma análise, é a seguinte: o IBRE da Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação, lá no Rio, eles fizeram um estudo sobre quanto os países estão gastando de estímulo à economia e proteção sanitária em relação ao PIB. E o que você descobre nesse quadro? Que os países que mais estão gastando são o Japão, a Austrália e os Estados Unidos. E os países que menos estão gastando são a França, a Itália e o Reino Unido. Não, Reino Unido não, França, Itália e a Alemanha. O que esses dois grupos de países têm de diferente? É que nos países, os três primeiros países, eles têm seu banco central, eles podem emitir moeda e então eles podem financiar a sua dívida pública, né? Financiar a sua despesa com emissão de moeda. E já estão fazendo isso, não tenho dúvida. Agora, não dizem, isso não pode dizer, hein? Isso não pode dizer, é feio dizer. Só professor assim meio metida e independente como eu que pode falar, senão é feio. Não? Agora, França, Itália, né? A Espanha, eu falei, Espanha e Alemanha. Mas só a Espanha tem. A Alemanha é um caso especial porque a Alemanha está gastando relativamente bastante. Mas os outros três países que não estão gastando muito pouco. Por quê? Porque esses países estão na zona do euro. Então, na zona do euro, eles não podem emitir moeda. Quer dizer, o Banco Central não pode emitir moeda para um país ou outro, então não pode. Quer dizer, então não reduz a dívida pública. O Banco Central, se o Banco Central compra título como comprou, ninguém sabe de quem foi reduzida a dívida. Isso não resolve o problema deles. Então, é importante isso. Aí vem a questão, mas isso não causa inflação? Olha, não causa em absoluto inflação. Isso é uma história antiga. Quer dizer, havia uma teoria chamada teoria monetarista da inflação. Quando eu tinha 20 anos, essa teoria estava, ou 30, 40 anos, até os 40 anos, essa teoria tinha muita força. A teoria quantitativa da moeda. Agora, o que nós sabemos hoje é que isso, e a teoria é muito simples, o aumento da inflação é igual ao aumento da quantidade de moeda. Quanto mais aumenta a quantidade de moeda, aumenta mais a inflação. Ora, isto foi verificado de forma absolutamente clara, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, que não é verdade. Quer dizer, que a moeda no sistema econômico ela é endógena. A primeira coisa é o que é a moeda. Moeda é fundamentalmente crédito. De forma que se o Estado resolve financiar essas despesas que está fazendo com dívida pública, quer dizer, vendendo o título do Tesouro, o Tesouro, quer dizer, os capitalistas que vão comprar vão precisar de crédito para comprar, porque eles não têm dinheiro sobrando para eles. Tem um dinheiro aqui, eles podem mudar de aplicação, mas isso não é dinheiro sobrando. Eles precisam ter um adicional. E esse adicional, então, implica em aumento do crédito. Aumento do crédito implica aumento de moeda. Quer dizer que nas duas alternativas, seja pela compra de títulos pelo Tesouro, ou seja pela compra pelo Banco Central, ou seja na compra de títulos pelo setor privado, o aumento da quantidade de moeda é igual. Agora, de qualquer forma, é preciso dizer que a quantidade de moeda não aumenta a inflação, que a moeda é endógena. O que quer dizer moeda? A quantidade de moeda dentro de uma economia, ela aumenta mais ou menos como aumenta o PIB. Por quê? Porque aqui uma metáfora ajuda vocês a entenderem. Quer dizer, você pode pensar a moeda como um lubrificante. Né? Você tem um motor, que é a economia, e esse motor precisa funcionar. E para funcionar, ele precisa estar lubrificado.
Então, você põe óleo lubrificante nesse motor e ele funciona. Se você tira a quantidade de moeda no sistema, se você diminui a liquidez do sistema, diminui a quantidade de moeda no sistema, isso faz com que o motor pare de funcionar, possa, inclusive, quebrar. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, e nós discutimos isso lá no começo dos anos 80, quando começou a grande inflação. Vocês sabem que o Brasil teve uma inflação altíssima, que não se media mais em termos de mês, mas em termos de ano, mas se media em termos de mês, desde 1980, 81 até 1994. Foram 14, 15 anos de altíssima inflação. E quando nós começamos a estudar isso, quer dizer, surgiu a chamada teoria da inflação inercial. Essa teoria, né, que o Nakano e eu fomos os dois primeiros a formularem um paper completo sobre o assunto, esse paper chama-se Fatores Aceleradores, Mantenedores e Sancionadores da Inflação. E o título já conta o que o paper diz, muito simplesmente. Quer dizer, o fator acelerador da inflação, o que causa a inflação, é excesso de moeda. E pode também ser um choque de oferta, especialmente pode ser um monopólio conseguido por algum motivo, né, do lado da oferta. Mas, em princípio, inflação é aumento de oferta maior aumento da demanda maior que a oferta disponível, então os preços sobem. Tudo bem. O fator mantenedor era a indexação formal e informal que os agentes econômicos faziam. Não importa se houvesse demanda ou não, eles já estavam acostumados e eles olhavam a taxa, o índice de inflação e ia aumentando mensalmente em 10%, 20%, 30% ao mês os seus preços. E o que era o fator sancionador da inflação? Era a moeda. Quer dizer, a moeda é que sancionava, mantendo o grau de liquidez, mantendo o nível de lubrificação do sistema. Eu dava um exemplo naquela ocasião, embora a inflação tivesse a mais de 1000%, chegou a 5.000% ao ano, eu dava um exemplo só com uma inflação de 100%. Pensem em uma inflação de 100% e pensem, o que é absurdo, mas vamos supor que o governo conseguisse, nessa economia, manter a quantidade real de moeda absolutamente fixa durante todo o ano. No final do ano, o que aconteceria? A quantidade de moeda existente na economia teria reduzido para metade. Isso causaria uma crise de liquidez muito grande. Isso era tirar o lubrificante do sistema. Por isso, então, quer dizer, isso então mostra que essa é uma solução que devia ser adotada. E fica aqui, então, essa primeira ideia para vocês. Quer dizer, dessa maneira, nós poderemos, se nós conseguirmos isso, nós conseguiremos enfrentar a crise do Covid muito melhor. Eu inicio minhas reflexões com um trecho do livro Vozes de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, que revela o sentimento daqueles que viviam próximo a Chernobyl quando houve o acidente nuclear. O trecho que eu escolhi é um depoimento da própria Svetlana. Ela disse o seguinte: na minha primeira visita à zona próxima ao reator, os jardins floresciam, a relva jovem brilhava alegremente à luz do sol. Um mundo tão familiar. O meu primeiro pensamento foi que tudo estava no lugar, tudo era como antes. Mas a morte se escondia por toda parte. Mas era um tipo diferente de morte, com uma nova máscara, com aspecto falso, porque a radiação não se vê, não tem odor nem som, é incorpórea. Aquilo que habitualmente se associava à beleza, à vida, estava carregada de morte e era invisível. A explosão gerou uma carga radioativa letal e invisível, mas, ao mesmo tempo, explicitou e tornou visíveis tensões profundas do sistema soviético. E, se tivermos coragem de ler os depoimentos que ela colheu, veremos que Chernobyl já expunha limites da organização social contemporânea que caracterizam também o mundo ocidental e as sociedades capitalistas. Agora, com a Covid-19, algumas pessoas expressam um sentimento semelhante ao de Svetlana, a perplexidade diante de um dia lindo, das flores coloridas de nosso outono, sugerindo leveza e que está tudo normal. Mas nada está normal. Um perigo nos ameaça e ele também é invisível.
Mas se o novo coronavírus é invisível, o seu impacto disruptivo e mortal está, assim como em Chernobyl, tornando visíveis alguns aspectos insustentáveis de nossa organização social e política. Uma organização social e política que desconsidera o meio ambiente, que impõe a uns um ritmo desumano de trabalho e a outros o não trabalho ou trabalho precarizado, no mundo, especialmente no Brasil. Eu quero destacar aqui hoje, em especial, um aspecto que tem sido explicitado pela crise do novo coronavírus, a desigualdade. Esse vírus invisível escancara a desigualdade existente no Brasil. Dados recentes mostram, por exemplo, que os negros são as maiores vítimas fatais da Covid-19, ainda que o número de brancos contaminados seja maior. Dados do dia 10 de abril revelam que pretos e pardos representavam quase 1 em cada 4 dos brasileiros hospitalizados, mas chegavam a quase 1 em cada 3 entre os mortos. O que explica essa diferença? Nós podemos destacar 2 fatores principais. O fato de pretos e pardos terem mais comorbidades e o tratamento que recebem. De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, os pretos e pardos são a maioria dos pacientes com diabetes, tuberculose, hipertensão e doenças renais crônicas no país. Todas doenças consideradas agravantes para a Covid-19. Este exemplo mostra que a pandemia não atinge da mesma forma todos os grupos sociais, como atestam também os mapas que mostram a distribuição dos óbitos pelos distritos residenciais do município de São Paulo, divulgados semanalmente. É sobre a desigualdade, portanto, que eu quero me debruçar hoje nessa discussão. Quero também refletir sobre como o desmonte de políticas sociais construídas a partir da Constituição de 88 se intensificou a desproteção dos mais vulneráveis. Para tornar o argumento mais claro, eu vou me deter na principal medida proposta pela Organização Mundial de Saúde, o isolamento social. A proposta de isolamento é fundamental para atenuar a curva de contaminação, evitando sobrecarregar o sistema de saúde e o aumento do número de mortes. O isolamento afeta a todos e põe em risco a atividade econômica e certamente está gerando novos pobres. Mas tem um impacto distinto, profundamente distinto, sobre famílias de classe alta e média e sobre famílias ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Para refletir sobre essa desigualdade, eu tomaria alguns exemplos. Como garantir isolamento e distanciamento social em famílias moradoras de comunidades, favelas e de cortiços, em que o espaço de moradia é reduzido, dormindo muitos no mesmo cômodo, muitas vezes o único cômodo da casa? Como separar os idosos das crianças nessa situação? Como garantir isolamento quando um dos membros do grupo familiar precisa sair se, ao voltar para casa, a única opção que ele tem é dormir no mesmo local que o restante da família? Como garantir o isolamento social e seguir a recomendação fique em casa, quando o trabalho de autônomos é a única fonte de subsistência do grupo familiar? Como garantir que a diarista fique em casa se ela perde a sua única fonte de sustento? Cerca de 40% das empregadoras dispensaram as faxineiras e deixaram de pagá-las. Como garantir proteção em caso de doença daqueles que contribuem para que outras pessoas fiquem em casa? Como no caso dos que trabalham com sistema de entrega no trabalho uberizado. Como garantir o deslocamento dos que não podem deixar de trabalhar por prestarem serviços essenciais, como na área de saúde ou de segurança, quando houve uma redução do número de ônibus e os ônibus circulam lotados? Como garantir a proteção à mulher vítima de violência doméstica numa situação de isolamento social? Porque a violência tem aumentado e já há dados sobre isso. Quando ela vive em 1 ou 2 cômodos com o agressor. Há ainda outros desdobramentos que precisamos considerar. O isolamento foi acompanhado por desenvolvimento de atividades à distância, como home office, como esse evento que nós estamos fazendo hoje. Mas eu quero destacar aqui o caso da educação à distância. Várias universidades passaram a adotar esse sistema e se depararam com a desigualdade no acesso à internet e no acesso a computadores por parte dos estudantes. Mais recentemente, teve início o ensino à distância também no ensino fundamental e no ensino médio, por exemplo, no estado de São Paulo e no Paraná. Enquanto algumas escolas privadas já usaram o ensino à distância na pré-escola, desde a primeira semana de quarentena,
As escolas públicas têm dificuldade em adotar esse sistema e as crianças e jovens dificuldade em acompanhar o ensino, por dificuldade de acesso à internet, por não disporem de computador, por não terem acesso a canais digitais, por não haver espaço adequado na casa para atividade. Com esses exemplos, eu procurei mostrar que o Brasil estava despreparado para que as medidas recomendadas pela área de saúde fossem cumpridas por todos os cidadãos e cidadãs, e que as adotadas fossem suficientes. As recomendações de isolamento foram concebidas como medidas ideais, mas seria preciso que houvesse um sistema de proteção social prévio que tivesse reduzido as desigualdades, garantindo condições para que as medidas pudessem ser plenamente seguidas. Na educação, por sua vez, o ensino à distância torna mais visíveis desigualdades prévias e pode aprofundar ainda mais a desigualdade. O desmonte em várias áreas sociais ocorrido nos últimos anos contribuiu fortemente para a dificuldade enfrentada no cumprimento satisfatório das propostas de combate ao coronavírus. Destaco aqui, de um lado, a reforma trabalhista, que deixa o trabalhador à sua própria sorte, ou, como dizia meu orientador de mestrado, o trabalhador nu, que só conta com a sua força de trabalho, num espírito contrário ao do Estado do Bem-Estar e à Constituição de 88, tendência reforçada por medidas do governo atual. E, de outro, a PEC dos gastos, que implicou a redução de gastos em educação e saúde em outras áreas sociais. No governo atual, os cortes nas áreas sociais têm sido profundos, com impacto nos serviços oferecidos à população. Destaco ainda a nova orientação da área social, de caráter assistencialista e familista, e marcada por um forte viés moralista. Nas áreas sociais, podemos dizer que o governo atual tem promovido um desmonte constante e tão profundo que poderíamos chamar de uma verdadeira terraplanagem, esvaziando políticas e programas e mudando a orientação dos que permanecem. Feito esse quadro, nada animador, do nosso ponto de partida, o que nós podemos propor? Nós precisamos inicialmente distinguir medidas de longo e médio prazo de medidas de curtíssimo prazo. Para o longo e médio prazo, é preciso não deixar que a gravidade da crise do coronavírus e da crise político-institucional permita a continuidade do desmonte, comprometendo o legado dos últimos 30 anos, como no caso do SUS e do Fundeb. Esses são dois exemplos importantes que sinalizam uma direção. É preciso tentar recuperar instituições e políticas orientadas por direitos, construídas desde 88 por governos de diferentes filiações partidárias, assim como preservar alguns avanços na gestão das políticas sociais, ancoradas nos princípios de sistema e de cooperação. Mas eu quero também chamar a atenção para a necessidade de ações imediatas, de curto prazo, a serem tomadas por governos subnacionais, estados e municípios, ou pelo governo federal, das quais já temos alguns exemplos, aos quais falta coordenação, certamente, mas merecem registro. A construção de hospitais de campanha, ampliação de leitos de UTI, a garantia de uma renda básica para os trabalhadores autônomos, a suspensão da cobrança de conta de água por 90 dias para famílias de baixa renda, a distribuição de merendas para alunas de escolas públicas, aluguel de quartos em hotéis para pessoas em situação de rua, a distribuição de máscaras e álcool gel para refugiados e população de rua, a divulgação de canais de apoio a mulheres vítimas de violência, dentre outras. Medidas que são de caráter compensatório e emergencial, mas essenciais para garantir certa proteção à população mais vulnerável. As medidas governamentais no Brasil, no entanto, são ainda erráticas e sem coordenação. Mais do que isso, há contradição entre medidas propostas pelos diferentes níveis de governo, derivadas em boa parte da tensão entre ênfase e recuperação econômica e a defesa do isolamento social para evitar o colapso do sistema de saúde e preservar vidas. Tendo em vista a situação de onde se parte, isto é, a profunda desigualdade entre diferentes grupos sociais, é preciso que cada medida proposta seja examinada a partir de uma perspectiva transversal. Isso significa que é preciso perguntar sempre como cada medida pode ser adaptada a cada grupo social e que medidas complementares devem ser tomadas, identificar medidas complementares a serem tomadas para viabilizar que todos sejam atendidos, para garantir equidade e que possam seguir as recomendações da área de saúde. Além disso, é preciso estimular e disseminar iniciativas vindas da sociedade civil
que ajudem a enfrentar o problema já, no curtíssimo prazo. Doações que ajudem a reduzir o impacto dessa situação excepcional sobre os grupos vulneráveis. Apoio psicológico aos que estão na linha de frente. Há várias iniciativas nesse sentido. Eu quero citar aqui 3 iniciativas, 4, na verdade. A de Paraisópolis, em que a própria comunidade se organizou para monitorar os casos da Covid-19 e para contribuir para a higienização e o isolamento naquela comunidade, respeitando as suas características de adensamento. Cito também a iniciativa de um dos nossos alunos de graduação de administração pública, Pedro Beto, que desenvolveu um aplicativo para doações no âmbito do projeto Favelas Sem Corona, viabilizando a realização de testes gratuitos na Rocinha, no Rio de Janeiro. A rede de apoio psicológico, que conecta profissionais de saúde que estão na linha de frente a psicólogos voluntários que os atendem gratuitamente. E uma outra que chama Escutato, que é uma iniciativa do Laboratório de Psicanálise, Sociedade Política da Psicologia da USP, que atende online qualquer pessoa que esteja passando por problemas derivados do isolamento ou sujeitos doentes da Covid-19. Iniciativas como esta podem reduzir mortes e ajudam a cuidar de quem está na linha de frente e quem está sofrendo com essa situação de excepcional, de não normalidade, de ausência de normalidade. Então, reduzir mortes, contribuir para minimizar os impactos já, é disso que se trata. E aqui eu me volto para nós da universidade pública ou privada. Nós temos uma responsabilidade. Responsabilidade de ajudar a entender o problema complexo que estamos enfrentando e de pensar o futuro e saídas para o futuro. Mas no curtíssimo prazo, perdi aqui um minutinho. Mas no curtíssimo prazo, além de pensar o futuro, é nosso dever moral buscar contribuir também para resolver problemas enfrentados no dia a dia pelos cidadãos e cidadãs e pelos que estão nas linhas de frente da área de saúde, de segurança, de serviços essenciais. E olhar também para os mais próximos nas nossas próprias instituições, nossos alunos e alunas, funcionários, prestadores de serviços terceirizados. Olhar para o entorno de nossas faculdades, no território, no nosso bairro, nas nossas cidades. E distantes de nós, em condições de mais fragilidade, como os grupos indígenas e de refugiados. Creio que esse é nosso dever moral. Juntos podemos fazer mais. Como professores e pesquisadores, junto com alunos e alunas, institucionalmente, indo além da reflexão, agindo. E como professores, mas sobretudo institucionalmente, nós devemos estar atentos para o impacto da situação da não normalidade sobre todos e todas. Devemos contribuir para que a educação à distância não seja meramente conteudista. Precisamos abrir espaços de troca e de acolhimento também nessa frente da educação à distância, de troca e de reflexão, espaços de escuta. Finalmente, nossa reflexão e nossa ação, embora marcada pela urgência, deve ter em mente o futuro e não negligenciar o questionamento necessário de nossa forma de organização social. Um questionamento profundo de uma lógica que produziu Chernobyl, Brumadinho e, por que não, a Covid-19. Obrigada, fiquem bem, fiquem em casa. Então, a primeira coisa que a gente sabe, quer dizer, a pandemia ainda está crescendo, vai crescer muito no Brasil, né, pelo jeito. A gente está com o maior índice de contágio no mundo nesse momento, segundo o Imperial College. Logicamente, esse contágio é muito desigual. A Marta falou um pouco disso, né? Citou, não assim, mas falou da questão social, que eu vou falar um pouco. Tem áreas que estão sendo mais atingidas do que outras, isso em função, boa parte, da desigualdade, né? E a gente tem um problema, então, aí muito sério a enfrentar. E assim, eu acho que a gente está nessa situação por 2 motivos. Um, porque a gente tem um desgoverno realmente, né? Um presidente que joga com o caos, né? Quer dizer, quanto pior a situação para ele, melhor, né? Do ponto de vista político, que ele joga a sociedade com isso na direção
de uma solução mais extremada, né? E, por outro lado, a gente tem um outro problema, né, que aí é realmente mais, vamos dizer, real, ou mais, né, visível para as pessoas, que é o problema da informalidade, né? A gente tem uma taxa de informalidade muito grande no Brasil e isso acaba contribuindo muito para as pessoas quererem quebrar essa questão do isolamento, né? Eu vi um estudo semana passada mostrando que era muito interessante, mostrando, dividindo os tipos de profissão, quais são os tipos de profissão que podem ficar, que tem maior facilidade de fazer o home office ou não, tá certo? Obviamente, todas aquelas profissões mais precárias, mais informais, tal, são aquelas que você não consegue fazer o home office, que é entregador de comida, é a faxineira, né? É o cara que está na rua fazendo com transporte, enfim, que está com esse serviço mais realmente, que está menos, digamos, ligado à tecnologia. O cara que está trabalhando com a tecnologia está em casa, nós estamos em casa, estamos numa situação muito boa, né? Então, essa questão do tipo de ocupação também que acaba predominando na economia, acaba ajudando a aumentar essa pressão pelo fim do isolamento social, né? E essa é uma questão que vem desde o começo, essa questão. Devemos manter isolamento social, né, e ter uma brutal queda no nível de atividade versus relaxar o isolamento e ter uma pretensa melhoria no nível de atividade. Essa pergunta, ela absolutamente, quer dizer, essa questão, né, esse dilema é absolutamente falso, porque na verdade a gente esse dilema não existe, é bom a gente deixar claro aqui no começo, né? Ele só existe se você não tiver nenhuma política pública para lidar com isso, certo? Aí realmente você pode ter um embate, como realmente você está vendo um monte de gente querendo ir para a rua, tal, além dos malucos que a gente está vendo aí, as pessoas, os fanáticos, né? Mas as pessoas que realmente têm alguma necessidade maior, tal, que estão indo para a rua, a gente vê por que estão indo. Porque elas têm que sobreviver de alguma forma. Se o governo não faz um programa de renda massivo para essas pessoas, certo? Se ele não renegocia dívidas das empresas, se ele não coloca crédito nas empresas que estão quebrando, realmente a pressão pelo fim do isolamento é muito grande. Então, esse aparente dilema só existe se faltar Estado, se faltar governo fazendo política pública nesse momento. Nesse caso aqui, no primeiro momento, é política realmente dinheiro na veia, certo? Tanto na forma de renda emergencial, como na forma de, vamos dizer, não dinheiro direto, mas crédito para todo mundo que está precisando para segurar as pontas, para poder pagar a folha de pagamento, né? Para a sua folha de pessoal, para poder renegociar seus débitos, quer dizer, postergar um pouco, o governo tem que abrir mão de pagamento de impostos, coisas que ele vem fazendo e tudo mais. Então, mas enfim, mas é muito tímido o que o governo está fazendo, né? Nesse sentido. E em boa parte é porque o governo ele está lá para desmontar o Estado, né? Certo? Aí você vem com uma crise dessa, onde você mostra claramente que o Estado é fundamental, certo? Isso primeiro para as pessoas que estão lá, eles não têm a mínima aptidão para fazer esse programa. Primeiro, não concordam, tá certo? Torcem o nariz, obviamente, e dizem, né, tá certo, como é que eu vou fazer isso? Né? Segundo, que não tem aptidão para fazer isso, né? Porque não está no DNA deles. Então, né? Isso eu estou falando da equipe econômica especificamente, né? Tá certo? E sem falar da presidente, logicamente, que é absolutamente despreparada, tal, tudo mais. Mas enfim, então eles são muito, não tem essa capacidade para fazer isso. Então realmente a gente acaba descambando, acaba caindo numa crise com essa dimensão, né? E enfim, e com um problema aí sério, e provavelmente a gente vai sofrer um pouco ainda em função disso, né? Então a segunda coisa que eu quero, a primeira coisa é essa, quer dizer, não existe essa dicotomia, certo? Segunda coisa, né? Se a gente está numa situação anormal, as políticas que a gente tem que adotar também são anormais. Não dá para a gente pensar em políticas tradicionais, normais, para enfrentar a crise, né? Numa situação tão anormal como essa, tá certo? Todos os países estão aumentando fortemente o gasto público, né? Eles estão, os países que estão enfrentando melhor a crise, o Bressa já colocou, inclusive, aí alguns dados importantes, falou uma coisa importante dos europeus, que ele tem essa restrição, que não podem emitir moeda, né? Eu estou reforçando aqui o que ele falou, e de certa forma,
aqui teria que estar sendo feita a mesma coisa. A gente precisa ter medidas anormais, né? Eu já vou falar dessas medidas anormais já já. A única coisa que eu queria falar antes de passar para as medidas anormais e mais para o campo da economia é o seguinte: ficou muito claro que, e vai voltar essa discussão, né? Tá certo? Ah, mas o Estado tem que ser o Estado tem que participar de vários setores, o Estado tem que ser mínimo. Quer dizer, essa discussão vai voltar depois, já está na crise, ela vai continuar depois. Os liberais vão vir com a mesma posição que antes, eu não me iludo em nada, tá certo? Eles vão falar agora isso é uma coisa temporária e tal. Mas o que mostra essa crise também é o seguinte, é que a ausência de políticas públicas, né, boas políticas públicas estáveis e permanentes, piorou a nossa situação. Né? Se a gente tivesse uma política estruturada na área de saúde pública, na área de pesquisa científica, na área de assistência social, na área de saneamento básico, tá certo? A gente enfrentaria essa crise muito melhor. Tá certo? A gente vê os leitos aí, o que está acontecendo no setor público, principalmente, a ausência de leitos, tal, de UTI, tudo mais, isso fica muito claro, de medicamentos, tudo mais. A desindustrialização que a gente passa também traz problemas, porque a gente não consegue equipamentos para poder suprir todas as nossas demandas, tal, tudo mais, a gente não fabrica mais as coisas, depende da China, enfim, tudo isso mostra como essa política, todo ao longo dos anos, piora a situação. Né? E mostra também o seguinte, que quando começa essa discussão de isolamento horizontal ou vertical, quer dizer, isolamento horizontal pegar todo mundo, ou isolamento vertical pegar um determinado grupo só. Né? Isso me lembra um pouco da teoria, vamos dizer, de econômica, mais microeconômica, digamos, que a gente chama de a discussão se as políticas sociais devem ser universais e focalizadas. Me lembra um pouco isso. Né? Certo? Quando a gente tem uma política, um problema desse, primeira coisa, você não vai tratar isso de forma focalizada. Né? Segunda coisa, que as políticas sociais focalizadas, quer dizer, as políticas sociais que geram externalidades positivas muito fortes, né? Como saúde, educação, elas nunca devem ser focalizadas, justamente porque elas têm um impacto muito grande para a sociedade inteira, certo? Assim como essa questão do isolamento é a mesma coisa, certo? Eu isolar um grupo só, né, não trata, não consegue pegar toda a sociedade. Eu estava vendo agora há pouco no UOL uma matéria falando de um estudo tal do grupo de matemáticos, dizendo, olha, São Paulo se antecipou muito na quarentena e por isso está todo mundo saindo mais rápido agora. Aliás, foi na Piauí, eu vi aqui, mas estava dentro do site. Né? E aí eles estão discutindo lá, mas a cidade de São Paulo devia ter entrado primeiro porque ali era o centro da epidemia e deixado o pessoal, por exemplo, do ABC trabalhar mais tempo. E aí, com isso, eles não teriam uma pressão tão forte agora para sair da quarentena. Mas veja bem, São Paulo é vizinho do ABC, certo? Quer dizer, quem trabalha aqui no ABC mora em São Paulo e vice-versa, certo? O que adianta eu fazer um lockdown localizado em São Paulo, né? Certo? E deixar todo o entorno, por exemplo, eu estou usando isso como exemplo, né? Quer dizer, a gente não adianta pensar nessas medidas muito localizadas numa situação dessa. A gente precisa ter uma medida muito mais abrangente e que pegue muita gente, né? Bom, agora, voltando um pouco à questão aqui da forma que eu falei que o governo precisava investir fortemente, massivamente e tal, como é que podia ser feito isso, né? Como é que a gente pode conseguir ter um gasto tão grande num período de tempo tão curto, né? Eu vou na mesma linha do que o professor Bresser falou, né? Ele falou assim de emitir moeda, mas que está certo, está correto, ele falou, né? Mas na verdade assim, o que o governo ainda está pensando, agora que o Paulo Guedes começou a falar diferente, né? Quer dizer, já vou falar agora, tinha uma notícia no UOL dizendo Paulo Guedes, né? No UOL, quer dizer, em todos os jornais tal, que Paulo Guedes está aí começando a admitir que vai ter que emitir moeda se aumentar muito o desemprego. Se aumentar muito o desemprego, quer dizer, ele vai esperar a situação ir para o brejo para emitir moeda, quando ele deveria estar pensando nisso antes. Mas, enfim, o que significa isso? Significa o seguinte, o governo tem que fazer um volume muito grande de gastos agora, certo? Os gastos emergenciais que ele tem que fazer, eu falei, renda, crédito e na saúde, tá certo? Comprando equipamentos, tal, tudo mais, certo?
isso envolve um volume de recursos muito grande. Se ele pensar na forma tradicional de financiamento, como ele faz isso? O Tesouro emite um título, vende para o mercado, né? Aumenta a dívida dele junto ao mercado, quer dizer, aos bancos, aos detentores de títulos privados, tal, e ele vai ter que pagar isso um dia, certo? Se a gente pensa só dessa forma, aí realmente vem os economistas mais liberais e falam, olha, vai ter um problema muito sério lá na frente, nós vamos precisar fazer um ajuste, como é que vai ser isso? É óbvio que se a gente não pensar fora da caixinha, é isso que vai acontecer, tem um endividamento muito grande. A alternativa que a gente tem é, na verdade, o Tesouro vender os títulos para o Banco Central. Quando ele vende para o Banco Central, você está vendendo o título para um familiar seu, como se fosse um primo, certo? Está tudo em família. Como é que você vai liquidar isso mais para frente, certo? Você vai resolver isso dentro do governo, se é que precisa liquidar, né? Tá certo? E o título está dentro do Banco Central, né? O Banco Central entrega dinheiro para o Tesouro. O que o Tesouro faz com esse dinheiro? Gasta, certo? Uma coisa é o Banco Central dar dinheiro para os bancos, ou emprestar dinheiro para os bancos. Tudo bem, isso também precisa para dar uma liquidez para o sistema, tal, tudo mais. Mas isso não significa gasto na economia. Outra coisa é o Banco Central entregar o dinheiro para o Tesouro, né? Isso vai gerar uma despesa, seja porque o Tesouro vai pagar uma renda básica, seja porque ele vai comprar mais remédios, seja porque ele vai comprar mais equipamento de saúde, né? E tudo mais. Então, isso, além de tudo, ajuda a aquecer a economia, certo? Se não houver isso e as pessoas ficarem em casa, não ficarem em casa, o que vai acontecer é que vai aumentar os índices de infecção, de mortes, e a quarentena vai ter que voltar ainda mais forte. A economia vai ter um tranco maior ainda, certo? A única solução da gente não ter um tranco maior é o governo realmente gastar agora. E a forma dele gastar é essa, é financiando através de medidas que não são as mais usuais possíveis. Eu vi uma pergunta aqui, mas como que não vai gerar inflação se você emitir moeda? Veja bem, o que gera inflação é o aumento da demanda. Se você demanda muito um bem, um serviço, isso aumenta o preço do bem e serviço, certo? Se tem muita moeda no mercado, isso pode jogar a lenha na fogueira quando a demanda está muito aquecida, certo? Se você tem a demanda aquecida e isso faz com que tenha vários bens sendo demandados e você joga mais moeda no mercado, você está facilitando a vida de todo mundo para comprar os bens. Numa situação de crise como essa, certo? Da economia paralisada, não tem como se dizer que isso vai gerar inflação. Então, não é o fato de ter mais moeda. A moeda pode gerar um impacto sobre a demanda, mas a demanda hoje é negativa, certo? Se a gente falar em termos de crescimento. Isso já foi feito nos outros países, já foi feito nos Estados Unidos, já foi feito nos outros países durante as outras crises e não teve inflação nenhuma, certo? Então, a gente não pode ter esse dogma na cabeça de que moeda significa aumento de inflação automaticamente, né? Então, essa é uma coisa. Segunda coisa, né? O Tesouro, ele tem uma sobra de caixa, quer dizer, que é o dinheiro como se fosse o caixa dele que ele usa o tempo todo, né? Certo? Nessa sobra de caixa, ele tem o equivalente a 12 meses de receita, certo? O equivalente que seria 12 meses de receita do Tesouro com imposto, ele tem lá no que a gente chama de caixa única do Tesouro. Quer dizer, ele tem um pouco de dinheiro lá que ele pode usar, né? Terceira coisa, hoje tem um projeto de lei que foi mandado para o Congresso, que é pegar todo o ganho que o governo tem com as operações com reservas, o que a gente chama de ganho de equalização cambial, esse é o termo técnico, né? Para poder usar também o Tesouro, usar esse dinheiro para poder financiar seus gastos. Então, você tem várias alternativas. Tudo isso eu estou falando porque tem várias alternativas que você pode usar sem implicar em expansão da dívida junto ao mercado. E aí a gente não vai ter esse problema tão sério no futuro, como dizendo, olha, agora nós temos uma dívida grande, precisa fazer um ajuste, certo? A gente tem como financiar isso sem gerar essa dívida grande junto ao mercado. O problema é quando a dívida vai para o mercado, é feita junto ao mercado. Aí você realmente tem que pagar, os credores se tornam mais vulnerável, tal, tudo mais, certo? A dívida junto ao mercado, ao governo, ao Banco Central, você também tem que pagar, mas é você, dentro do governo, que define como vai fazer isso. Certo? O Banco Central não vai quebrar nunca, certo? Não tem como, é o emprestador de última instância da economia, tá? Bom, agora, para finalizar então, né? O que a gente vai fazer, o que a gente tem que fazer depois, ou além desses programas, para a gente poder sair da crise, né? O que a gente tem que pensar, tá certo? O que vai acontecer? Primeira coisa, está muito claro, que além desses programas de renda básica, de crédito que eu falei, né, e de
compras muito grandes de produtos na área de saúde, e tal, melhoria da infraestrutura, a gente precisa investir fortemente em infraestrutura, principalmente de saneamento. Né? Tá certo? Fica muito claro agora que você, mais do que nunca, precisa colocar isso como prioridade, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista do impacto que tem na economia, é muito forte. Então, isso deveria ser uma prioridade para o governo no futuro. Né? Segunda coisa, uma outra questão que a gente tem que pensar um pouco depois dessa pandemia. Como é que vai ser o perfil das ocupações no mercado de trabalho? Tá certo? Está ficando muito claro que a gente pode cada vez mais trabalhar algumas coisas em home office, alguns outros não podem, certo? Você precisa capacitar as pessoas para que, se vier uma segunda onda de um outro vírus, ou esse mesmo, que isso pode acontecer, as pessoas terem como se virar, né? Terem outras ocupações que elas podem conseguir exercer, não só entregar comida, ou, tá certo? Né? Transportar pessoas em aplicativo. Então, a gente precisa pensar como fazer isso. Né? O próprio Pedro Berto, eu conversei com ele essa semana, como é que ele faz isso lá dentro desse programa dele para poder capacitar as pessoas lá na Rocinha. Né? Então, a gente precisa ter esse tipo de preocupação. As ocupações não vão ser as mesmas. Muita gente vai ficar trabalhando em casa. Certo? Vai diminuir muito o fluxo de pessoas, mas tem outras coisas que vão continuar sendo na rua. Certo? E como é que você vai fazer para proteger as pessoas mais vulneráveis, para treinar elas para que elas possam ter uma outra ocupação diferente dessa hoje que está expondo elas para o vírus fortemente. Né? E aí, quer dizer, nós vamos precisar dar uma ênfase maior na área de saúde. Os governos vão ter que pensar nisso. Né? Quando a gente pensa em estrutura de governo, aparelho do Estado, tudo mais, a área de saúde vai ser uma área cada vez mais forte para o investimento público também. Né? Quando a gente fala infraestrutura, tal, tudo bem, mas a gente também tem que pensar na saúde, a gente pensa muito na educação, que é fundamental, mas cada vez mais a saúde vai ser uma área fundamental para o próprio desenvolvimento econômico do país. Certo? Então, a gente tem que olhar nesse sentido. Bom, só resta a gente torcer para que o Guedes realmente caia na real agora, como ele está anunciando, e vá expandir, né, o gasto dessa forma que a gente está falando aqui. Vamos ver se isso realmente vai ser verdade. Mas, né, o futuro próximo não parece que é muito bom. Vamos torcer para que seja o menos pior, quer dizer, que a gente não tenha uma saída tão ruim assim dessa crise. Mas está difícil com esse governo aí. Obrigado. Bom, eu queria dizer que assim, a preponderância de olhar em cima de duas áreas como saúde e economia, talvez, e pensar isso só como duas áreas, as duas que a gente deveria se preocupar, talvez faça sentido em alguns países, mas num país com tanta pobreza e tanta desigualdade como o Brasil, eu entendo que as políticas sociais são fundamentais. E por isso a minha fala vai se concentrar muito mais nas políticas sociais, em especial naquelas de assistência social. Tá? Então, eu vou trazer 3 pontos. O primeiro é em relação às políticas federais. Né? Se a gestão do Paulo Guedes é muito ruim, eu vou dizer que, do ponto de vista da assistência social, a gestão do governo federal é uma catástrofe. Se a gente pensar que antigamente a gente teve, vamos pensar nos anos 2000, desde a criação do Ministério do Desenvolvimento Social, que hoje chama-se Ministério da Cidadania, né? Mas no antigo MDS, a gente teve no governo Lula o Patrus Ananias como ministro, depois no governo Dilma Tereza Campelo como ministro, e foi ao mesmo tempo que a gente tinha um ministério sendo desenvolvido, a gente teve uma estruturação do Sistema Único de Assistência Social, o SUS, que é o principal ponto da minha fala. Né? Mesmo quando a gente olha para o governo Temer, naquela época o ministro Osmar Terra, um pouco diferente do que foi, e depois se transformou no ministro Osmar Terra, a gente conseguiu continuar no processo de estruturação das políticas de assistência social, das políticas de desenvolvimento social, porque parte importante dos quadros da burocracia do Ministério do Desenvolvimento Social continuou durante o Ministério. Mas quando a gente olha nesse momento assim, de tanta fragilidade, tanta vulnerabilidade, a minha pergunta é: cadê o Ministério? Cadê o Ministério da Cidadania? Cadê a coletiva do Ministério da Cidadania? Né? O ministro simplesmente não aparece. Então, a gente teve o Paulo Guedes ontem e hoje aparecendo, o ministro da Saúde, o Mandetta aparecia mais, esse novo ministro aparece menos, mas o ministro da Cidadania não aparece, simplesmente ele não existe do ponto de vista de qualquer tipo de coordenação. Né? Então, o que eu posso dizer? Do ponto de vista do governo federal, nesse meu primeiro ponto, gente,
Eu diria, o governo federal demorou demais para agir do ponto de vista da assistência social e das vulnerabilidades. A gente sabia o que estava acontecendo, nós tínhamos 3 semanas de antecedência em relação aos outros países. Era para a gente já ter feito uma grande transferência de recursos para estados e municípios, para que eles pudessem se preparar. Se preparar significa, olhando do ponto de vista do Sistema Único de Assistência Social, preparar sua rede de proteção social básica, ou seja, entender e conhecer as famílias, mas também preparar a proteção social especial. Os casos de violência contra mulheres já estavam acontecendo em outros lugares do mundo. A gente já podia saber, o Brasil tem um histórico enorme de violência contra a mulher. Ou seja, a gente já podia ter antecipado isso. Era óbvio que quando você gera confinamento das famílias, você vai gerar aumento de violência contra a mulher e contra a criança. Então, o governo federal ele pecou pela completa omissão. Na verdade, ele optou por não fazer nada, né? Então, esse caos que a gente está vivendo e vai piorar, essa minha fala um pouco mais pessimista, ele tem um motivo. É o motivo da inação completa, da omissão completa do governo federal, né? A gente podia ter feito mutirão para a atualização do cadastro único. O cadastro único é fundamental, ele é um ganho da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, mas ele está desatualizado. E ele está desatualizado basicamente porque é muito difícil atualizar num país como o Brasil, com uma complexidade territorial e geográfica do Brasil, é difícil atualizar, né? Mas hoje, mesmo aquelas pessoas que estão tentando formular políticas baseadas nesses dados, a gente está formulando política pública baseada num cadastro que está desatualizado por um ano e meio, às vezes, né? Porque você está usando uma base que era como o Brasil era, ou como aquelas famílias eram em janeiro de 2019, outubro de 2018. Certamente, o que a gente tem hoje é um país com muito mais vulnerabilidade, uma vulnerabilidade muito diferente em relação a isso. Então, sem um cadastro único, por exemplo, a gente não tem a mínima ideia de qual é o tamanho da pobreza, qual é o tamanho do problema que a gente vai ter para enfrentar, né? Então, o governo federal criou o auxílio emergencial de 600 a 1.200 reais. Vamos lembrar que a proposta inicial não era essa, era de 200 reais, né? E 44 milhões de pessoas já receberam. Mas e as filas que a gente tem na Caixa Econômica, né? A fila que está acontecendo hoje, que estava acontecendo hoje de manhã no Mboi Mirim, de pessoas por 2, 3 quadras esperando na fila para poder entrar, né? Esse dinheiro já podia ter sido distribuído de maneira muito mais rápida via cadastro único, que a gente já tinha essa informação das pessoas, esses que são os visíveis, né? Os visíveis estavam ali, grande parte das pessoas que precisavam receber estavam ali. Outra parte, sim, precisou fazer o cadastro, mas esse cadastro podia ter sido feito de uma maneira também muito mais eficiente, né? Mas existe ainda um outro pedaço que é o problema dos que estão fora do cadastro único, que são aquelas pessoas que são invisíveis, né? São as pessoas que não têm CPF, que não sabem ler, que não tem celular para acessar o tal do aplicativo que eles fizeram, ou mesmo que tenham um smartphone. O smartphone é muito mais para gravar áudio em WhatsApp do que para operar um aplicativo, né? A população em situação de rua. Então, assim, esse auxílio financeiro, ele é importante, mas ele não é suficiente de maneira nenhuma. Então, o governo federal, e esse é o meu primeiro ponto, é uma catástrofe. E aí a gente chega no segundo ponto, que é o Estado e município, mas é isso. Assim, a ausência do governo federal, ela tem uma consequência imediata, que é o aumento de visibilidade dos governos subnacionais. Isso não é novo, né? Eu Marta, Marquinho e Cibele fizemos e fazemos parte do CAPG, né? Que lá nos anos 90 estava olhando para os governos subnacionais e dizendo o que eles estavam fazendo, né? E aí a gente continua olhando para eles agora, e talvez vai ter que retomar isso e dizer o que eles estão fazendo nesse momento, né? Existem muitas coisas, muitas iniciativas. Acho que está na hora da gente voltar a olhar de maneira mais sistematizada para os governos subnacionais, né? Agora, tem uma questão que me chama a atenção do ponto de vista da assistência social, que é uma concentração muito grande de arrecadação e doação de alimentos, assim, uma vertente de atuação das secretarias de assistência social, que é arrecadar e doar alimentos, e também uma outra vertente que é na ampliação e na reconfiguração dos restaurantes populares, né? Então, por exemplo, o Maranhão está ampliando muito a sua rede de restaurantes populares, fundamental. Aqui em São Paulo, o Bom Prato ampliou o horário de atendimento e está disponibilizando as quentinhas, né, para as pessoas poderem levar, uma vez que elas não podem ficar sentadas dentro do restaurante. Ótimos exemplos, doação são super importantes. Insegurança alimentar é gravíssimo e a gente tem que combater. Mas tem duas questões que são bem importantes, né? Como é que a gente faz, e isso a gente tem conversado muito com as organizações que estão nos territórios mais vulneráveis, por exemplo, você recebe o feijão, você recebe o arroz, mas se você não tem gás na sua casa,
né? Ou se o botijão de gás, até ele está disponível, mas ele aumentou 30%, 40%, 50%, que é isso que tem acontecido em alguns territórios, né? Então, essa é a primeira questão. Assim, a doação do alimento ou das cestas básicas, ela não é suficiente. Ela é importante, mas ela não é suficiente. Ela precisa ser acompanhada de uma outra ação, que é uma ação que garanta gás ou que garanta renda, para que as pessoas possam comprar o gás ou possam utilizar para fazer outras compras que também são fundamentais para que você possa se alimentar, né? A segunda questão que eu vejo, e com um pouco de preocupação em relação à atuação das secretarias de assistência social ou de desenvolvimento social nos estados, principalmente, e o que a gente faz com as outras vulnerabilidades? A pobreza é multidimensional. A pobreza não é só uma questão de insuficiência de renda, ela não é uma questão só de alimentação, né? Então, muitas secretarias estaduais e municipais, nos últimos anos, passaram a se chamar Secretarias de Desenvolvimento Social. Elas mudaram o nome, e é um nome mais, vamos dizer assim, atrativo do que assistência social. Mas se a gente for entender o que é desenvolvimento social, ou o que são as políticas sociais, o desenvolvimento social é aquele que a gente vai tentar gerar maior bem-estar para a sociedade. E aí, se a gente pega, por exemplo, a definição do James Nigley, lá, professor de Berkeley, ele vai dizer o que é um bem-estar da sociedade. E quando as necessidades humanas estão atendidas, ok, legal, da alimentação é super importante para isso, mas eu preciso gerenciar os problemas dessas comunidades, gerenciar o problema de violência contra a mulher, eu preciso gerenciar o problema de uso abusivo de drogas, por exemplo, e maximizar oportunidades. Só aí eu posso falar em desenvolvimento social, né? O que tem acontecido nas secretarias de assistência social ou de desenvolvimento social, que faz o nome, é que tem sido feito muito pouco além dessa distribuição de alimentos nesse momento, tá? Estão sendo feitas coisas, não tenho dúvida, mas ainda é pouco, porque o que, na minha opinião, seria essencial é a gente priorizar o fortalecimento do SUAS. Então, a gente precisa que o Sistema Único de Assistência Social, que foi implementado graças a uma batalha enorme de uma série de organizações, de uma série de pesquisadores de muito tempo, mas esse sistema precisa ser fortalecido, né? Então, falta recurso humano? Falta recurso financeiro? Falta recurso organizacional? Falta, mas a gente vai ter que botar dinheiro, a gente vai ter que botar dinheiro também no Sistema Único de Assistência Social, não tenho dúvida nenhuma disso. E o meu terceiro ponto tem a ver com as parcerias com a sociedade civil. E eu acho muito interessante mesmo essa onda de solidariedade que o Brasil está vivendo, né? Assim, a gente teve uma série de campanhas de doação de recursos financeiros para áreas de saúde, então hospitais públicos arrecadaram recursos, hospitais universitários arrecadaram recursos, famílias arrecadaram, conseguiram promover e arrecadar alimentos, comunidades conseguiram fazer isso. O volume de recursos, não tenho dúvida nenhuma, tanto o recurso financeiro quanto o recurso de mercadoria foi muito grande nesse período. E mostra, para mim, uma mudança momentânea de comportamento de segmentos da sociedade brasileira. Mas eu tenho uma dúvida nesse ponto. Quanto tempo vai durar essa onda de solidariedade? No mundo todo, a gente sabe que pobreza e extrema pobreza são problemas complexos, soluções complexas, né? A pobreza brasileira, especialmente, ela é muito complexa. Você tem alimentação de baixa qualidade, você tem falta de esgotamento sanitário, você tem falta de acesso à água de qualidade, você tem acesso restrito a medicamentos, que são medicamentos que podem combater doenças pré-existentes, né? Esse acesso é muito desigual. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Na minha opinião, não é só na base da solidariedade. A gente vai ter que efetivar a política pública que já deveria ter sido realizada há muito tempo, mas política pública que enfrenta de maneira multidimensional a pobreza e que também reconhece a nossa desigualdade ou as múltiplas faces que a gente tem na nossa desigualdade. Então, de gênero, de raça, desigualdade etária e assim por diante. Então, na minha opinião, os governos estaduais, o governo federal é uma negação. O governo estadual e municipal estão fazendo coisas, mas eu acho que precisa ser feito mais, precisa ser feito de outra forma, precisa fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, porque o Sistema Único de Assistência Social é o que permite um SUAS funcionando, é o que vai permitir que a gente lide com a complexidade, que é a complexidade inerente às discussões sobre pobreza e sobre desigualdade, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o futuro. De novo, eu acho que ele é extremamente preocupante. Na minha opinião, eu acho que a gente vai passar por 3 grandes ondas de exclusão social. Eu sei que os epidemiologistas têm falado em ondas também, do ponto de vista de contágio, mas eu estou pensando aqui em 3 ondas de exclusão social. A primeira, eu acho que é essa que a gente enfrentou agora em abril, e que afetou principalmente aqueles que já estavam excluídos
seja uma exclusão total, seja uma exclusão parcial, né? As doações que as pessoas receberam, o auxílio emergencial para quem conseguiu, né? Para quem conseguiu superar todos os problemas, eu acho que está ajudando a enfrentar essa primeira onda. Mas eu acho que a gente vai ter uma segunda onda de exclusão social que vai vir em meados de maio e junho, se nada for feito, né? Por quê? Porque em maio e junho, várias das pessoas que ainda tinham posto de trabalho ou que tinham alguma reserva financeira passam pelo estado de exclusão, né? Aí eu vou colocar, por exemplo, quem trabalha com serviço doméstico, porque às vezes muitas famílias optaram por não pagar para as suas empregadas domésticas, serviços domésticos, né? Mesmo assim, as pessoas podiam ter ainda uma reserva. Muito difícil, mas eventualmente acontece, né? Mas agora não vai ter mais, porque essa reserva já foi queimada, né? Do ponto de vista do trabalhador doméstico. Os salões de cabeleireiro na periferia, as cuidadoras de criança nas periferias de cidade. Tem um monte de vínculo super frágil nesse mercado de trabalho que a gente não sabe se e quando, que é mais importante, vão ser restabelecidos, né? Nesse momento, então, maio e junho, as cestas básicas que as pessoas receberam já foram consumidas. E aí vai precisar chegar novas cestas básicas, né? É legal lembrar que, quando a gente fala que a renda das famílias está sendo achatada, não é só a renda da família que está sendo achatada, né? Quando as pessoas as crianças deixaram de ir para a escola, em muitos municípios, ou na grande maioria dos municípios, na grande maioria dos estados brasileiros, elas deixaram de comer na escola. O que significa que o aumento de consumo de alimentos dentro da casa foi grande. O que significa que você teve aumento no consumo de gás, porque é mais tempo cozinhando, você teve aumento do consumo de energia elétrica, né? Então, você tem um cenário trágico que vai acontecer, na minha opinião, lá em maio e junho, que você tem, de um lado, uma queda na renda e, de outro lado, um aumento da despesa, né? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um novo auxílio emergencial do governo federal, usando lá os 3 critérios que renda, crédito e saúde. Vamos botar mais renda? Talvez seja esse caminho. Além de outros, esse vai ter que acontecer, né? Mas a minha preocupação vai ter tanta doação de alimento e cesta básica nesse segundo momento? Ou será que as pessoas que já doaram uma vez já estão tranquilas e falaram, não, então agora eu não dou mais porque eu já fiz minha doação lá? Às vezes por uma questão pessoal, de dizer, já dei a minha primeira contribuição. Às vezes por uma questão que ela também não tem essa renda, porque ela também pode estar sendo afetada por um decréscimo de renda, né? Então, eu tenho dúvida, assim, até que ponto que vai a solidariedade, que a gente tanto está agora, de alguma forma, evocando como uma coisa muito legal e muito importante, né? Para mim, o sistema de proteção social ele vai precisar se preparar urgentemente para esse segundo momento. Se não se preparou para o primeiro, tem que se preparar para o segundo, né? E aí significa tanto do ponto de vista da proteção básica, que é atuar nas famílias antes de acontecerem as violações de direitos, como na proteção especial quando já aconteceu a violação de direitos, né? É o caso de violência contra a mulher. A violência contra a mulher vai piorar, não tem dúvida disso, gente. Então, assim, ou a gente não reconfiguramos e fortalecemos os SUS lá atrás, vamos fazer agora, né? Ainda dá tempo, ainda é necessário, ainda é fundamental que a gente faça isso, né? E a terceira onda, na minha opinião, vai vir com uma sociedade que vai emergir pós-pandemia, né? Eu apostaria que ela vai ser uma sociedade muito mais desigual. Ela vai ter menos postos de trabalho de baixa qualificação e de baixa remuneração, né? Então, muito mais entregador de comida do que garçom, por exemplo, e garçom, só lembrando, era um tipo de população que tinha alguma estabilidade, né? Ou como é que vai ser esse novo perfil de ocupações, né? Não tenho dúvida nenhuma que vai ter um cenário muito mais incerto nesse futuro, que é o cenário de recessão. Então, o que eu vou finalizar agora, meu tempo está acabando, para dizer para vocês, gente, a gente tem visto muitas reportagens dizendo que o SUS está sobrecarregado. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o SUAS também ficará sobrecarregado. E isso é fundamental que a gente olhe, né? Tanto o sistema como os serviços e equipamentos da proteção social básica e especial vão ficar sobrecarregados. E as profissionais do Sistema Único de Assistência Social, eu estou chamando de profissionais, as profissionais, porque a maior parte delas é mulheres, que atuam na linha de frente, como é que elas estão sendo protegidas, né? Mas como é que a gente está tratando as pessoas? As pessoas elas estão absolutamente expostas nesse momento à contaminação. Então, em maio e junho, provavelmente as pessoas, infelizmente, muitas delas vão estar afastadas do trabalho, em função da contaminação que elas tiveram nesse momento, né? Então, como é que a gente vai ter essas equipes? A gente precisa criar condições de trabalho urgentemente. Tem que botar dinheiro nas secretarias de assistência social estaduais e municipais
para que compre EPIs, por exemplo, para esses profissionais poderem trabalhar, né? E depois a gente precisa descobrir e redescobrir quem são as famílias e quais são essas novas condições de vulnerabilidade. De novo, o cadastro único vai precisar ser atualizado de uma maneira massiva no Brasil, para a gente poder entender o que é e inserir pessoas que não tinham perfil cadastro único antes, agora eles vão passar a ter perfil cadastro único pós-pandemia, né? Nesse sentido, e aí pegando uma experiência internacional, eu gosto muito do trabalho que tem sido feito pelo pessoal de Stanford, do Centro de Estudos de Pobreza e Desigualdade da Universidade de Stanford, junto com o pessoal da Johns Hopkins, que chama American Voices, o projeto American Voices. Em setembro de 2017, eu tive conversando com o professor David Gursky, que é o coordenador do programa, e o que ele me disse me marcou muito, porque ele estava falando, claro, do contexto dos Estados Unidos, que na verdade, o que eles estão fazendo é um censo qualitativo sobre pobreza nos Estados Unidos, e ele me disse, Fernando, a gente formula político para os pobres sem saber quem são esses pobres. Então, historicamente, os Estados Unidos fez isso. No Brasil, a gente precisa formular política pública sabendo quem são essas pessoas, política pública de enfrentamento à pobreza, sabendo quem são extremamente pobres, quem são os pobres, né? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro passo, a gente precisa saber quem são essas pessoas, né? A gente só sabe hoje o que elas eram há algum tempo atrás, mas a gente precisa saber o que é hoje nesse momento de pandemia. Depois, na minha opinião, a gente precisa colocar efetivamente de pé e com muito mais recursos o Sistema Único de Assistência Social. É só via SUAS que a gente vai conseguir criar alguma rede de proteção social que permita que a gente possa pensar em efetivação da cidadania no Brasil. E efetivação da cidadania no Brasil não significa colocar cidadania no nome do ministério. Significa efetivar a cidadania no cotidiano das pessoas, na garantia dos seus direitos mais básicos. Era isso. Obrigado.